A grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Comunico ainda que do livro de presença consta a assinatura de 18 senhores vereadores. Som. Alô. Alô. Alô, alô. Tá. Ata da 86ª sessão ordinária, em 23 de agosto de 2005. A convite, às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Cristiane Brasil, Jerominho, Guaraná, Márcio Pacheco, Lilian Sá, Cláudio Cavalcante, Jorge Mauro, Dr. Jarinho, Luiz Humberto, João Cabral, Agemiro Pimentel, Edson Santos, Fernando Guzmão, Rubens de Andrade, Tereza Berg, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Adilson Soares, Carlo Caiado, Verônica Costa, Chiquinho Brazão, Ivan Moreira, 21, assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente, ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Edson Santos, segundo vice-presidente. Encerra essa sessão às 18 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, vereador Edson Santos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje pela manhã, junto com o vereador Carlos Eduardo, fui fazer uma visita ao Hospital de Acari. Hospital que foi construído recentemente pelo município, visando atender aquela região que é classificada enquanto um deserto sanitário no município do Rio de Janeiro por conta da ausência absoluta de equipamentos de saúde em condições de atender a população daquela região. E, diante de indícios de dificuldades do município colocar para funcionar aquele hospital, nós fomos lá para ver a real situação do equipamento. O hospital, que custou 77 milhões de reais aos cofres públicos, que o prefeito César Maia, na época de campanha, disse que inaugurar e o médico iria ganhar um salário de R$ 4.500, como um estímulo a trabalhar ali naquela região, e o hospital está fechado. O hospital está fechado até hoje, estamos indo para o final no primeiro ano de governo. E, segundo informação, falta equipamentos que são fundamentais ao funcionamento de um hospital, e falta um quadro de funcionários, médicos, técnicos, enfim, falta tudo para o hospital atender àquela região. E chegando lá, fomos recebidos pelo segurança do Depois eu pergunto contigo.
Eu permuto contigo. Isso. Falta chegando lá, fomos recebidos por seguranças do hospital, que foram buscar autorização junto à Rio Urbe para a nossa entrada no hospital. Houve dificuldade, eu liguei para o vereador Paulo Serri, e o vereador acionou a Secretaria de Saúde, que o informou, e ele me transmitiu a informação de que não havia nenhum óbice à nossa entrada no hospital. Isso foi passado às pessoas que fazem segurança do local, mas o engenheiro responsável da empresa OAS determinou a não abertura do hospital. Eu fico assim meio estupefato com essa situação. Quem é que manda no equipamento? O equipamento é de quem? É da OAS ou é da prefeitura? A OAS tem mais poder que o poder público num equipamento público, mesmo que ele esteja em fase de construção? Ou será que isso foi um argumento utilizado para o governo fugir à responsabilidade de abrir o equipamento? Que o prefeito pode ter montado essa justificativa, e o engenheiro responsável lá pela OAS acabou pagando um pato de uma história que não tinha, que não é de responsabilidade dele. Primeiro, eu estranho esse tipo de situação. Eu e o vereador Carlos Eduardo combinamos de voltar ao Hospital de Acari. Iremos voltar ao Hospital de Acari. É evidente que não queremos chegar ao ponto de ter que arrombar o hospital. Não queremos chegar a esse ponto. Vamos perguntar, por que não arrombou? Porque isso não é condizente com a boa norma de comportamento e de conduta. Assim como não é condizente com a boa norma na relação entre poderes, o Executivo criar dificuldade para o Legislativo na sua função de fiscalizar as ações e os atos do Poder Executivo. Então, para não rebaixar a discussão da importância desse hospital, da necessidade de haver investimento nesse hospital, e não entrarmos num terreno se deveria ou não a revelia da autorização do Executivo nós entrarmos, nós preferimos refazer essa agenda num outro momento, e aí sim, a se repetir esta situação, aí tomaremos providências mais drásticas, no sentido de defender a nossa prerrogativa de sermos fiscais das ações do Poder Executivo. Não dá para ficar 77 milhões do orçamento público perdidos em um investimento que é um verdadeiro elefante branco. Um hospital encravado em uma região muito carente de serviços de saúde, e o argumento, inclusive, para a sua construção, quando, inclusive, é questionado da prioridade ali estabelecida, era que aquela região é um deserto sanitário e que, por conseguinte, se justificaria a construção e a implantação daquele equipamento naquela região. Então, é lamentável que a relação com o Executivo se dê dessa forma. O Executivo hoje não é transparente em suas ações. Essa questão da saúde já é uma demonstração de dificuldades
dos vereadores, e se nós, vereadores, temos dificuldade, imagine qualquer do povo acessar a administração pública a fim de verificar como os recursos, fruto do seu imposto pago regiamente ao município, como isso está sendo gasto, como isso está sendo empregado pela administração pública municipal. Eu sei que a cabeça do prefeito está longe do Rio de Janeiro. A cabeça do prefeito, o prefeito está voando. A última das preocupações do prefeito César Maia é a cidade do Rio de Janeiro. É a saúde, são os Jogos Pan-Americanos, é a educação. A preocupação do prefeito passa ao largo, né, do sofrimento e da aflição da população carioca na busca de serviço de qualidade. A preocupação do prefeito é ficar dentro do centro administrativo, ali no 13º andar, no ar-condicionado, na frente de um computador, respondendo se o Palocci mentiu, se não mentiu, se vangloriando, porque ele disse que houve uma licitação durante o período do ministro Palocci, e isso não foi citado pelo ministro. A cabeça do prefeito está nisso, né? Esquecendo, inclusive, do problema do lixo aqui do Rio de Janeiro, que está sob júdice. Está sob júdice. O lixo, a licitação do aterro sanitário, do fatídico aterro sanitário de Paciência, não só é contestado pela população do entorno, como o processo licitatório está sob júdice, né? Mas a cabeça do prefeito não está aí. O prefeito é um cidadão que ele não tem compromisso com a palavra. Ele, quando candidato, falou: olha, eu vou fazer esse governo até o final, vou governar até o último dia, vou entregar os equipamentos dos Jogos Pan-Americanos, estarei presente, né, junto enquanto autoridade maior do município do Rio de Janeiro, durante os eventos dos Jogos Pan-Americanos. Isso, o ano passado, quando da campanha eleitoral. Hoje o prefeito vive em Brasília, assistindo o depoimento em CPI. O prefeito fica a tarde toda assistindo a televisão, vendo depoimento de CPI. E a cidade está aí, a cidade está largada, a cidade está abandonada. Não se vê uma ação do prefeito no sentido de articular-se as forças políticas e econômicas da cidade do Rio de Janeiro, a fim de tirá-la dessa situação caótica em que se encontra. Então, é compreensível, vereador Carlos Eduardo, é compreensível fechar as portas de um hospital que só tem a casca, para que a gente não possa entrar e ver o verdadeiro desrespeito com a coisa pública que marca essa administração. Verdadeiro desrespeito com o patrimônio público municipal. O hospital está lá, já está. Daqui a pouco, o ano que vem, tem eleição, o prefeito vai ser candidato a governador, presidente da República, não sabe. Mas ele se prepara para isso. Tanto que a sua cabeça já está fora da cidade do Rio de Janeiro. Aí vai lá e inaugura o ambulatório do hospital. E o restante fica lá, para o próximo momento, Sua Excelência utilizar da forma político-eleitoral que melhor lhe aprouver. De forma, vereador Carlos Eduardo, que nós vamos renovar essa visita ao hospital. Gostaria que os demais vereadores também fossem. O vereador Paulo Serria, líder do governo, a crítica que faço à conduta de seu líder não se remete de forma nenhuma à satisfação que teríamos em ter Sua Excelência fazendo essa visita junto conosco e compartilhando a decepção em ver um equipamento tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, que tantos recursos retirou do nosso orçamento, impotente no sentido de atender a população daquela região. Então, seria bom que um número maior de vereadores, o líder do governo, estivesse presente na visita que nós
iremos refazer ao Hospital de Acari. Existem outras coisas a ser feitas pela Câmara em defesa da cidade. O Rio Centro está sendo entregue a preço de banana. O prefeito está abrindo mão de um patrimônio sem ouvir a Câmara. Sem ouvir a Câmara. Está concedendo o Rio Centro por 50 anos, renováveis por mais 50. Aí, no final dessa história, nós seremos meros personagens da história do Rio de Janeiro, o Rio Centro. Sob o argumento dos Jogos Pan-Americanos. O prefeito está renovando sem licitação um contrato da Marina da Glória. Ou seja, só negociatas envolvendo milhões de reais que estão acontecendo hoje no Rio de Janeiro, sob o fundamento, o argumento, sob a capa da realização dos Jogos Pan-Americanos em nossa cidade. Os Jogos Pan-Americanos serão em 2007. No entanto, as ações do Executivo, no sentido de prorrogar contrato da Marina da Glória, abrir mão do Rio Centro, isso vai ficar para a posteridade. Por isso, eu acho que é importante, nesse período, nós resgatarmos o papel fiscalizador do Legislativo Municipal, a fim de interrompermos essa verdadeira sangria, essa verdadeira política entreguista vigente na cidade do Rio de Janeiro, encabeçada pelo prefeito César Maia. Era o que eu tinha a dizer, e vou fazer a permuta com Sua Excelência, o vereador Carlos Eduardo, para que ele possa também se pronunciar na tribuna desta casa. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Serria, Paulo Serria. Senhor presidente, vereador Carlos Eduardo, senhores vereadores, o nosso nobre companheiro vereador Edson Santos, naturalmente, tece uma série de considerações que não podem ser dissociadas. Eu falo lentamente para que dê tempo dele chegar até a mesa, para que possa ouvir tudo o que estou dizendo. O vereador chegou à mesa agora, eu posso iniciar meu pensamento. O nobre vereador Edson Santos, nesse momento, no exercício da presidência, tece seus comentários ultimamente, certamente envolvido no clima em que se debate, no ambiente político de dúvidas, incertezas, em que se debate a nação, ambiente criado pela sucessão de denúncias e escândalos envolvendo a administração pública federal e com ramificações no Congresso Nacional. Crise que o prefeito do Rio de Janeiro tem procurado debater de frente, com os argumentos que a sua compreensão política determina, com o caminho que o nosso partido, no caminho que o nosso partido foi colocado nas últimas eleições, quando a população colocou o PFL, indicou ao PFL o caminho da oposição. E o PFL tem feito esta oposição que reputo através das ideias, oferecendo fatos para análise da opinião pública, e numa crise como essa, aqueles que se municiam de informações e de elementos indispensáveis à política moderna e que deem velocidade à intervenção política, como faz o prefeito César Maia, acabam criando situações de estarem na vanguarda dos acontecimentos,
à frente dos acontecimentos e o próprio modo de fazer política do subprefeito o coloca frontalmente em situações que muitas vezes, talvez, o governo pretendesse fossem enfrentadas com um discurso mais moderado. Mas não é esse o nosso papel, o papel do PFL em nível nacional, e o prefeito César Maia tem sido o ponta de lança a repercutir as posições da executiva nacional do partido e aquilo que pensa a direção nacional do PFL sobre o que tem se chamado o mar de suspeitas e de lama que vem invadindo a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Temos evitado que o debate contamine a convivência na Câmara de Vereadores. Até porque um debate que todos nós acompanhamos com apreensão, mas no qual não podemos intervir. Então, nós temos procurado analisar a crise nacional com cuidado aqui na Câmara, procurando evitar que ele, como já disse, contamine as relações internas e não nos permita trabalhar com um nível mínimo de consensualidade necessária a que os trabalhos legislativos possam prosperar. E não temos nós fustigado aqui, a bancada do PFL tem se comportado de maneira a não fustigar os acontecimentos aqui dentro da casa, justamente para que se mantenham as condições de entendimento, as condições que possam fazer prosperar os trabalhos legislativos, numa época em que se discute LDO, daqui a pouco está se discutindo orçamento, uma série de matérias que estão entrando na ordem do dia e que necessitam que a convivência e que a tolerância prevaleça sobre as paixões para que se possa trabalhar em consenso. Mas eu admito que muitas das críticas que o meu nobre companheiro Edson Santos venha fazendo de maneira mais ácida nos últimos tempos, nas últimas semanas, elas estejam ancoradas na necessidade de açoitar e de criticar com mais veemência aquele que tem sido um debatedor impiedoso, firme e duro dos deslizes cometidos por alguns integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O episódio de hoje é um episódio desse tipo. E eu disse agora ao repórter do Jornal do Brasil, que me procurou, que o episódio poderia ter sido evitado caso os nobres vereadores tivessem comunicado que fariam uma visita ao Hospital de Acari, embora não seja da obrigação comunicar, na condição de vereadores, podem chegar onde quer que bem entendam, sem avisar, e tem direito de entrar, e quem dirige tem o dever de recebê-los. Mas me parece que a Secretaria de Saúde não foi avisada da visita, a liderança que talvez pudesse ajudar também não sabia que se ia ao Hospital de Acari. Até encontrei na chegada aqui à Câmara, quando vinha para a CPI da Saúde, o nosso companheiro do Carlos Eduardo estava saindo com o vereador Edson Santos. Eu até perguntei a ele, tamanha a minha inocência, não vai para a CPI? Ele disse, não. Aí, como estava distante, eu não escutei a resposta, só escutei que não. Mas se dissesse, olha, vamos lá, vamos para o Hospital de Acari, se tiver algum problema lá, porque está fechado, enfim, o que houve, na verdade, foi um ruído de comunicação, não é? Porque optaram, como tem direito de fazê-lo, repito, pela visita surpresa a uma unidade que não está funcionando, que está fechada, que não foi entregue formalmente ao governo municipal, que não está, portanto, sob o comando físico da Secretaria de Saúde. A empresa que fez a obra ainda é a detentora da responsabilidade sobre aquele imóvel, porque não entregou formalmente
à Secretaria de Saúde. Então, o que se deu foi um fato que eu reputo lamentável, do impedimento para que 2 vereadores exercessem a sua função de verificação, de fiscalização. O vereador Edson Santos, de lá, me telefonou, eu me comuniquei com o subsecretário Mauro Marzocchi, que me disse na mesma hora, vou ligar para lá e a visita estará liberada para 2, 3, 4 ou 10 vereadores. Assim foi feito, passaram-se 20 minutos, o doutor Mauro Marzocchi me telefona e disse, ô vereador, nós liberamos a visita, se não me engano, a visita já até havia sido iniciada, não sei lhe precisar, mas a empresa construtora disse que gostaria de acompanhar a visita pelo fato do prédio estar sob sua responsabilidade. E eu não tenho, nesse momento, como por telefone, gerenciar esse conflito. Eu entendi perfeitamente, disse, doutor Mauro, a sua missão está cumprida, a minha também, e, infelizmente, não fomos felizes. Mas quero dizer ao vereador Edson Santos, ao vereador Carlos Eduardo, que o hospital está à disposição e que qualquer dia que queiram agendar uma visita, nas condições satisfatórias de que possam ser levados à visita pela Secretaria de Saúde, estará tudo acertado, e mesmo que queiram ir sozinhos, também a visita será marcada, não há nenhum impedimento, não há o que esconder, sobretudo agora, quando se avizinha a possibilidade de um acordo para a questão do encaminhamento das dificuldades da saúde, não apenas no município, mas no estado do Rio de Janeiro, que com a substituição do ministro Humberto Costa, que enquanto lá esteve, usou do seu ministério para tentar criar fatos políticos onde pôde. No Rio de Janeiro, intentou um fato político melancólico, onde teve estrepitosa derrota política, protagonizada por decisão do Supremo Tribunal Federal, que certamente contribuiu para a sua saída do ministério. E com a entrada do deputado Saraiva Felipe, que conhece bem o sistema, conhece bem a saúde do Rio de Janeiro, as questões da saúde na cidade começam a tomar um rumo do entendimento e, nessa semana, ao que fui avisado, estão praticamente concluídos os elementos de uma nova negociação entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do município, para que as coisas caminhem com maior fluidez. Foi criada uma comissão intermunicipal metropolitana de saúde, uma iniciativa muito importante que visa debater uma política metropolitana de saúde para a cidade do Rio de Janeiro, o que já são elementos favoráveis de avanço em relação àquele estado de letargia que se exibia na gestão do extinto ministro Humberto Costa. Ali se fazia política com a saúde. Agora vai se tentar fazer política de saúde, unindo as esferas de governo estadual, federal e municipal. Eu quero concluir, o tempo já me comprime. O vereador Edson Santos se refere mais uma vez à questão do Pan-Americano. Esse é um evento muito caro ao Rio de Janeiro. Caro no sentido de ser importante para a cidade, ser vital para a cidade. Um evento do qual não temos a expertise necessária para encaminhá-lo com facilidade. Nem a expertise, nem o aporte da solidariedade necessária para que as coisas caminhassem com mais facilidade. Do acordo inicial que se fez, seria cabível 1/3 da responsabilidade
ao governo federal, 1/3 da responsabilidade financeira à prefeitura e 1/3 da responsabilidade ao governo do Estado. Essas responsabilidades conjugadas fariam o bolo do investimento necessário para a conclusão do cronograma e dos investimentos dos Jogos Pan-Americanos. Lamentavelmente, por razões que o tempo não me permite debater, mas que todos nós entendemos e sabemos, nesse momento, ainda somente a Prefeitura, e posso dizer somente porque os recursos oferecidos pelo governo federal até esse momento são de tal maneira escassos e de tão pequeno porte, que pode-se dizer que quase não há nenhum, que a Prefeitura vem arcando sozinha com enorme custo, com enorme ônus de levar adiante esse compromisso da cidade com o país, que não é um compromisso da cidade com a cidade, consigo mesmo, não é um compromisso para dentro do Rio de Janeiro, é um compromisso com o país, para acenar que não apenas o Rio de Janeiro é uma cidade capaz de representar bem o nosso país frente ao cenário do esporte mundial, mas também no sentido de qualificar o país e a cidade para ser sede de espetáculos mais complexos como os Jogos Olímpicos. O secretário Rui César esteve aqui ontem na Câmara mais uma vez, a convite da vereadora Patrícia Amorim, que preside a Comissão de Acompanhamento dos Jogos Olímpicos, e teve a oportunidade de mostrar aos vereadores, em reunião no auditório, que não fossem as parcerias que a credibilidade do governo dessa cidade conseguiu fazer que se estabelecessem, a Prefeitura já teria gasto hoje mais 990 milhões. Vereador Edson Santos, esta é a soma dos valores que a Prefeitura deixou de gastar e deixará de gastar pelas parcerias já estabelecidas, deixadas aqui em documento da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Esporte, da Secretaria do Pan-Americano. O secretário não disse, o secretário escreveu e deixou aqui para registro nosso um número de 990 milhões que não serão desencaixados da Prefeitura, da municipalidade, por parcerias que a Prefeitura conseguiu construir, não pelos belos olhos do prefeito ou pela anuência de qualquer ser extraterrestre, mas pela credibilidade, pela firmeza e pela rigidez com que as finanças nesta cidade são dirigidas e são organizadas. Então, eu afirmo a Vossa Excelência, que, aliás, fica bem sentado nesta cadeira de presidente, de nosso presidente, sobretudo quando age como magistrado, quando age como árbitro, e sempre costuma fazê-lo, longe das paixões, mas digo a Vossa Excelência que esse Pan-Americano seria muito mais fácil para nós, se os entes governamentais, sobretudo o governo federal, o governo do Estado, assumissem a plenitude das suas responsabilidades, pudessem agregar à cidade, e não à Prefeitura, os valores que se comprometeram e que certamente permitiriam à Secretaria do Pan-Americano fazer os jogos com mais tranquilidade e com mais segurança. Mas os jogos serão brilhantes, nós temos certeza disso. O prefeito César Maia tem dito a quantos lhe perguntam, e hoje, aqueles que lá chegam, ele acena com, digo a Vossa Excelência, até que lhe digo isso feliz, com uma enorme possibilidade de que ele fique naquele lugar até o final do seu mandato. O prefeito vê com muita responsabilidade o conjunto das suas funções, o conjunto das obrigações que a última eleição lhe conferiu. É evidente que cumpre um papel que o PFL lhe delegou, um papel de disseminar as ideias do partido pelo país, tem viajado para cumprir essa promessa, essa função política que lhe delegaram, mas o prefeito hoje é um homem inclinado
a cumprir o seu mandato na sua integralidade, para levar ao cabo e ao fim as suas obrigações com o Rio de Janeiro e para ser o gerente administrativo e o chefe político desses importantes empreendimentos que a cidade tem por realizar, como bem aqui citou Vossa Excelência, qual sejam, nessa tarde, a reorganização dos serviços de saúde num patamar de maior qualidade e a consecução vitoriosa dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Então, agradeço a Vossa Excelência a complacência e a satisfação que me deu, me presidindo neste momento, sentado nessa cadeira, e estarei aqui para, certamente, aguardar, se for o caso, a vossa réplica, para que possamos continuar conversando nessa tarde. Eu ouvirei agora, com muito prazer, o meu bravo, destemido doutor Carlos Eduardo, que é, como o nosso prefeito disse, os nossos olhos sobre a qualidade dos nossos serviços de saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Convido para fazer uso da palavra o vereador Carlos Eduardo e espero que o prefeito esteja ouvindo a intervenção de seu líder aqui e passe a olhar mais para a cidade do Rio de Janeiro. Uma palavra, Sua Excelência, senhor vereador presidente, Carlos Eduardo. Senhoras e senhores vereadores, nobre líder do governo, meu amigo, vereador Paulo Serri, antes de iniciar este pronunciamento, espero também que o prefeito esteja ouvindo, além das palavras do líder do governo, as nossas palavras também. E queria dizer que Vossa Excelência fica muito bem realmente aí. Muito bem mesmo. Em relação à CPI, a sessão da CPI que se deu hoje nesta casa, vereador Paulo Serri, gostaria de esclarecer que não conheço a senadora Heloísa Helena, mas sou o primeiro membro desta CPI a chegar no auditório e agora, recentemente, as sessões estão se dando neste plenário. Sou o primeiro a chegar e me colocar sentadinho ali naquela cadeira para arguir os nossos nobres depoentes. Desta forma, fiz o que estou dizendo na data de hoje também. Acontece que o nobre depoente que aqui esteja hoje, o vereador, o doutor João Manuel, não nos trouxe documentos nenhum, motivo pelo qual o vereador Nadinho, de Rio das Pedras, fez uma intervenção aqui, dizendo que a CPI estava de bate-bola, que ninguém tinha solicitado ao depoente, face à importância do cargo que exerce na Secretaria Municipal de Saúde, é quem cuida dos contratos do SUS. Simplesmente o depoente não trouxe nenhum documento para esta CPI e, ao contrário, pediu que a presidência da CPI fosse ao prédio da prefeitura para conversar. O presidente, Vossa Excelência estava numa reunião de CPI, o presidente com os membros da Secretaria de Saúde para ver de que maneira melhor iria disponibilizar estes documentos. Desta forma, fui o primeiro a arguí-lo e disse a ele que não iria arguí-lo neste momento, porque ele não forneceu à CPI nenhum documento de credenciamento de unidades de saúde, descredenciamento de unidades de saúde, negação de credenciamento de unidades de saúde, pagamentos de unidades de saúde, as normas de credenciamento, quem atestou a qualidade dos serviços contrastados. Todos estes documentos não foram entregues à CPI.
orientei, então, ao nobre depoente que providenciasse esses documentos num tempo hábil para que este vereador pudesse arguí-lo de forma mais consistente. Então, quando Vossa Excelência diz que eu lhe respondi que não iria para a CTI, é um grande equívoco. Eu sei que Vossa Excelência não sabia que eu já estava aqui. Logicamente, eu entendo isso, só para lhe dar uma satisfação do porquê não permaneci até o término da CPI, em virtude que fui em diligência com o nobre vereador vice-presidente desta casa, Edson Santos, ao Hospital de Acari, e retornei a tempo para o término da CPI. Então, este foi o motivo pelo qual não fiquei durante todo o depoimento de um depoente que não trouxe documentos nenhum para a CPI. Em relação ao episódio de hoje, em que eu, vereador Dr. Carlos Eduardo, e o vereador Edson Santos, fomos literalmente barrados por empreiteiros de entrar num próprio municipal, Hospital de Acari, que recebeu o nome de um grande médico, de um grande secretário de saúde, Ronaldo Gazola. Ronaldo Gazola, não vamos confundir. Ronaldo Gazola. Recebeu o nome de Ronaldo Gazola e que está há 2 anos, ou mais de 2 anos, para ser aberto, e não é aberto porque a prefeitura alega falta de funcionários. Alega também falta de recursos tecnológicos. Ora, isso nós sabemos. Mas também cabe dizer aqui que existe um concurso público feito por pessoas, feito por seres humanos, por profissionais da saúde, que gastaram dinheiro, que gastaram seu tempo, que foram aprovados e classificados num certame público em 2003, nobre vereador Paulo Serri, e que o senhor prefeito César Maia homologou este concurso em janeiro de 2005, e que a lei manda que esses aprovados e classificados sejam chamados num prazo de 180 dias, após a homologação do certame. Entretanto, eu recebo todos os dias em meu gabinete concursados, revoltados, que não foram chamados até hoje. Encaminhei um requerimento de informações à prefeitura e apenas recebi a resposta mais idiota de todas, que o concurso tem validade de 1 ano. Ora, todos nós sabemos disso. Eu acho que quem me respondeu a esse requerimento de informações desconhece que os concursados devem ser chamados num prazo de até 180 dias após a homologação do concurso público. Então, já começa aí a falta de bom senso de uma prefeitura que não abre um hospital, como é o Hospital de Acari, por falta de recursos humanos, que não abre a emergência do Hospital Salgado Filho, uma emergência de primeiro mundo, localizada no Meier, também por falta de recursos humanos. Então, é uma coisa descabida. Como é que não tem recursos humanos, se tem o concurso, se tem o profissional aprovado, se a lei manda chamar? Ninguém entende isso. Isso é o cúmulo da incompetência administrativa. Como também é o modus operandi da Secretaria de Saúde. Por quê? Não inaugura o Hospital de Acari, não inaugura o Hospital Salgado Filho, a emergência, não termina a obra do Hospital Paulino Werneck, na Ilha do Governador, que se arrasta desde setembro de 2004, não cumpre a promessa de campanha de construir um novo hospital na Ilha do Governador, está lá o terreno, o tapume, ao lado do campo da Portuguesa, promessa de campanha, também não sai do papel, não faz a obra da maternidade Leila Diniz, em parceria com o Ministério da Saúde, uma obra orçada em 5 milhões, que já tem 2 anos o tapume lá bonitinho, o tapume está lá bonitinho, mas, enquanto isso,
a maternidade Leila Diniz está fechada. Abandona o hospital de reabilitação, que precisa ser reabilitado imediatamente. Hoje, já fiz esse pronunciamento aqui, nós só temos 15 leitos de reabilitação na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque dos 25 que o hospital de reabilitação tem, vereador Paulo Serri, 5 estão ocupados por pacientes glabatários que nasceram com deficiência e moram no hospital, 8 estão desativados por falta de estrutura e os outros 15 padecem de tudo que o senhor pode imaginar. Logo no Rio de Janeiro, que é a capital número 1 da mortalidade do AVC. Temos 35% de óbitos intra-hospitalares do acidente vascular cerebral. E aqueles que sobrevivem à tormenta precisam ser reabilitados. Entretanto, vivem em comunidades verticais, comunidade da Rocinha, comunidade do Dona Marta, comunidade do Vidigal. Como é que um paciente que não foi reabilitado pode descer uma comunidade vertical? Ele fica isolado na sua residência. É a fila silenciosa, vereador. Esta mata mais do que as filas que estão nas portas dos hospitais. A questão da reabilitação no Rio de Janeiro, esquecida. E digo mais, um estudo da própria secretaria faz com que o cálculo para esses leitos teria que ser de 600 leitos, pela própria Secretaria Municipal de Saúde, e nós temos 15 leitos. E pior, querem transferir agora esses leitos para a colônia Juliano Moreira. Algum gênio da Secretaria Municipal de Saúde quer transferir esses leitos para a colônia Juliano Moreira, desagregando o atendimento, separando o atendimento ambulatorial, que vai permanecer no Gen de Dentro, e a internação que vai para a colônia Juliano Moreira, que todos nós aqui, não precisa ser médico, sabemos como está a situação da colônia Juliano Moreira hoje. Queria dizer também que nunca tive tanto orgulho de ser barrado numa unidade de saúde. Sou médico, funcionário público municipal, chefiei a maior emergência que existe na Zona Sul, eu acho que é a maior emergência até da cidade do Rio de Janeiro, que é o Hospital Miguel Couto, e nunca fui barrado em unidade de saúde nenhuma. Foi bom que Vossa Excelência, vereador Edson Santos, me acompanhou, para que Vossa Excelência veja o que eu tenho enfrentado todos os dias em minhas visitas às unidades de saúde. Essa não é a primeira vez que tentam me calar, que tentam me barrar, que tentam me deixar esperando horas. Mas isso não vai nos intimidar. Tenho muito orgulho de ter brigado pela primeira vez ao seu lado, na mesma trincheira, e espero que Vossa Excelência me acompanhe em minhas visitas, porque não deixarei nenhum empreiteiro manda em mim, não estou de joelho para ninguém, para empreiteiro nenhum, e vou continuar visitando as unidades de saúde do município, do estado, do governo federal, aonde estiver um paciente precisando de um atendimento, estarei eu lá, fiscalizando, denunciando e propondo sugestões. Uma parte para o nobre vereador Serri. Nobre vereador Carlos Eduardo, eu queria pedir a Vossa Excelência que naquilo que se refere às unidades municipais de saúde, Vossa Excelência trouxesse ao nosso conhecimento qualquer atitude que vise obstar o seu trabalho. O seu trabalho é um trabalho que, em primeiro lugar, presta contas àqueles que o elegeram. Vossa Excelência foi eleito para fazer o que está fazendo, não para elogiar ou apenas para criticar. Vossa Excelência foi eleito para fiscalizar a execução de serviços de saúde e para pleitear que sejam oferecidos com mais qualidade. E, nesse trajeto, Vossa Excelência, na maioria das vezes, num país como o nosso, com um sistema de saúde absolutamente demolido em quase todas as capitais, Vossa Excelência terá sempre mais que criticar do que elogiar. Mas isso não permite que qualquer administrador público da prefeitura, qualquer servidor nosso, queira
impedir o livre trânsito de Vossa Excelência, o acesso de Vossa Excelência às dificuldades, às mazelas, enfim, às instalações das nossas unidades. Então, peço a Vossa Excelência que não fique apenas na genialidade, às vezes, que toma conta do nosso discurso, mas que faça chegar a nós, ou se não quiser fazer chegar até nós, faça chegar ao secretário Ronaldo César Coelho, à secretaria, qualquer unidade que não seja solícita ao vosso direito e dever, mais do que direito, de fiscalizar o seu funcionamento e a atuação daqueles que lá trabalham. Eu queria lhe fazer esse pedido para que nós pudéssemos continuar a ter os seus olhos e a sua ação como cooperadores ativos de uma política de saúde melhor para o nosso povo. Assim o farei, nobre vereador. Eu queria também aqui abordar a vergonhosa situação que hoje encontram mais de uma centena de idosos aguardando cirurgias ortopédicas nos hospitais municipais, estaduais e federais, por conta da falta de cumprimento com os fornecedores. Nós temos 40 pacientes aguardando cirurgias de fratura de colo de fêmur no Hospital Municipal Miguel Couto, para vergonha de um dos maiores ortopedistas que esse Brasil teve, professor Nova Monteiro. Para vergonha de um homem honesto, de um homem reto, que deu a sua vida inteira ao serviço público, que ama o nosso hospital, para vergonha deste homem que está lá impotente, sem poder operar, porque não temos próteses nem órteses. Então, esta questão dos idosos mostra o modus operandi da Secretaria Municipal de Saúde. Sem contar, senhor presidente, com as dezenas de reclamações que chegam ao meu gabinete. Esta é a mais nova, novinha em folha, dos moradores dos bairros de Realengo, Padre Miguel, Magalhães Bastos e adjacências. Peço inclusive a Vossa Excelência, nobre líder do governo, meu amigo, vereador Paulo Serri, que faça um apelo à Secretaria Municipal de Saúde. Isso aqui é uma denúncia ao Ministério Público da população, que a Secretaria de Saúde não cumpriu com as suas promessas e obrigações de inaugurar os postos de saúde do Barata, posto de saúde do Batã, posto de saúde do Jardim Novo Realengo, maternidade Dolores Duran. Nós estamos com maternidade sem aparelho de ultrassonografia. Aonde já se viu isso? Uma maternidade sem ultrassom. Onde já se viu isso? Uma maternidade que tem programa para diabetes e para hipertensão materna, com falta de remédio para diabetes e para hipertensão. Isso é o cúmulo. Não se pode ter paciência mais com isso. Está aqui a população que elegeu o prefeito César Maia, merecidamente, no primeiro turno. Se ele foi eleito é porque mereceu. Não nos cabe julgar. A história julgará. Está aqui, a mesma população que o elegeu está cobrando no Ministério Público, como último recurso que ela tem, as ações em âmbito municipal, que estão esquecidas. O programa de asma, que falta remédio para asma no Rafael de Paula Souza. 50 casos novos de tuberculose. Estava conversando com o vereador Edson Santos hoje, na comunidade da Rocinha. E faltam médicos pneumologistas no posto de saúde Píndaro de Carvalho. Copacabana, a capital mundial da terceira idade, não temos um sequer geriatra. Isso é uma piada. Como é que o bairro de Copacabana pode não ter geriatra? 38% da comunidade é formada por idosos, que tem doença de próstata, que tem doenças oftalmológicas, doenças cardiológicas, doenças das mais várias, doenças das mais variadas natureza, e não tem um único geriatra, e fica no blá blá blá, de programa de diabetes, de programa de hipertensão. Tudo isso é importante, mas os programas estão falidos, absolutamente falidos. Eu poderia ficar aqui até amanhã, mas vou dar por encerrado essa minha demonstração de desagrado, entendeu? Por ter sido
hoje barrado por uma empreiteira. A população do Rio de Janeiro nos elege e os vereadores são barrados por uma empreiteira. O vice-presidente da Comissão de Saúde e o vice-presidente da Casa. O que falta mais? Não falta mais nada. Isso é o cúmulo. E a Secretaria de Saúde assiste a isso sem fazer nada, absolutamente nada. Em relação ao acordo, veio tarde, vereador Serri. Veio tarde. Por quê? Porque milhares de pessoas morreram por conta da intransigência, tanto do município quanto do Ministério da Saúde. Veio tarde. Acordo na saúde tem que ser imediatamente, porque o antibiótico não pode esperar, a cirurgia não pode esperar. O médico tem que estar no posto de saúde, tem que estar na emergência, tem que ter o remédio, tem que ter o fio de sutura. Acordo na saúde tem que ser imediato. A população não quer saber de quem é a culpa. Então, o acordo veio tarde. Tomara Deus que venha agora. Eu ainda tenho os meus receios. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem dela queira fazer uso, está suspensa a sessão. A sessão fica suspensa até às 15h40. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Obrigado. De qual o último meu? Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. Mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autorização da senhora vereadora Patrícia Amorim. Requer a mesa diretora da forma regimental. Constituição comissão especial composta por 7 membros, prazo de 90 dias, com a finalidade de ouvir e apresentar sugestões, verificar e acompanhar atos originados pelo governo municipal, esportivos ou não, referentes aos Jogos Pan-Americanos de 2007. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autorização do senhor vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão a retirada da pauta da ordem do dia semanal do PL 2259-2004. Mensagem 265-2004, de autoria do Poder Executivo, que concede isenção, remissão e anistia relativa aos impostos municipais incidentes sobre os órgãos da administração indireta do município do Rio de Janeiro, nas condições que menciona. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autorização do vereador Edson Santos. Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 11 de novembro, 18h30, para a solenidade de entrar a medalha Pedro Ernesto ao doutor juiz Aloysio Gonçalves de Castro Mendes. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autorização do vereador Marcelino da Almeida. Requer a mesa diretora da forma regimental. Sessão do plenário, no dia 3 de outubro, 18h30, para realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Vanderlei Mariz. Requer a mesa diretora da forma regimental. Concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Marcos Magano Frota. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo requerimento é de minha autoria. Será anunciado pelo nobre vereador doutor Carlos Eduardo. Isso aqui, meu. Requerimento de minha autoria. Requerimento número 523 de 2005, de autoria do senhor vereador Ivan Moreira. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 14 de setembro de 2005,
às 18h30, para a realização da solenidade de entrega da Medalha de Mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor doutor Antônio Felipe da Silva Neves, digníssimo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado. Não tem ninguém inscrito, não. Cadê o Paulo Serrei? Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2025-A de 2004, de autoria do senhor vereador Guaraná, que proíbe a regularização de obras através do instrumento denominado mais-valia, na área que menciona, pendente de pareceres, pela Comissão de Justiça, digníssimo presidente, vereador Sami Jorge. Parecer é pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Comissão de Finanças. Vereadora Rosa. Vereadora Tereza Berger. Pela Comissão de Finanças. Não sei. Veio primeiro com Finanças? Por isso que eu... Pela manutenção do veto, senhor presidente. Manutenção do veto. Pela Comissão de Mérito, vereador Edson Santos. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Terminados e liberados. Os trabalhos. O presidente, antes de encerrar a presente sessão, comunica que hoje, às 18h30, haverá solenidade em homenagem aos 51 anos de falecimento do presidente Getúlio Vargas, a requerimento do nobre vereador Brizola Neto. Convoco sessão ordinária para amanhã às 14 horas, dando prosseguimento à ordem do dia. Está encerrada a sessão.